eu tinha desejado que essa nossa reunião de hoje à tarde acontecesse dentro das muralhas da Cidade Velha, das muralhas de Constantino, porque a gente já está assim bem num epicentro histórico, geográfico e ainda estrutural de um dos acontecimentos mais tragicamente importantes na história da Igreja, por assim dizer, no ocidente da Terra. Por quê? Porque Jesus veio ao mundo, nós todos cremos que Ele é o Emanuel, que Ele é o Messias que Israel aguardava e não reconheceu, veio para o que era seu e os seus não o receberam, porque a ideologia política que prevalecia na mente dos judeus fazia com que todas as esperanças deles em relação à manifestação do Messias trouxesse um Messias político, um Messias guerreiro, um Messias que libertasse os judeus das opressões que sobre eles já se impunham desde os tempos em que Nabucodonosor sitiou, destruiu Jerusalém e levou os judeus para o cativeiro em Babilônia. E por causa do que sucedeu dali para frente e da falta de autonomia política e autodeterminação deles, a angústia social e histórica foi fazendo com que dentro do judaísmo surgisse uma espécie de teologia da libertação, que acabou se transformando no ideário e na convicção generalizada de todo o povo. Com raras e poucas exceções, quase todos aguardavam um Messias com aquelas configurações e características. Aí vem o servo sofredor de Isaías 53, e com uma mensagem que lavava mais fundo a alma do que a potassa de lavandeiros, como também diziam os profetas. E a mensagem dele ardia, queimava, incomodava e propunha uma libertação no coração, de pensamentos, de sentimentos, de autopercepção, de interpretação da vida, de atitude diferente em relação ao próximo e ao todo da existência. E aquilo não lhes era satisfatório, porque eles queriam alguém que chegasse e propusesse algo politicamente mais interventor, que dissesse a eles que o reino de Deus tinha chegado como expressão de libertação histórico, política, cultural, de todo e qualquer que fosse o jugo romano prevalente sobre eles. E Jesus, nesse sentido, oferecia o oposto. E quando confrontado, porque era uma coisa que eles sempre tentavam fazer, a ver se Jesus fazia algum tipo de declaração que desse a eles algum fiapo no qual agarrar, para a partir dali crerem que, quem sabe, Jesus pudesse ser o Messias político que eles queriam, e Jesus desconstruía isso. Até que lhe deram uma moeda, e dizendo: o que tu dizes, devemos ou não pagar imposto a César? E Jesus disse: olha, de quem é essa inscrição na moeda? E eles disseram: é de César. E ele disse: então dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. E começou a dizer também que o reino dele não era deste mundo, e que o reino de Deus, que os judeus estavam esperando como um acontecimento tipo a nave-mãe descendo em Jerusalém, iria se manifestar, e estava se manifestando, como mudança de coração, conforme João Batista já tinha pregado e vinha pregando, conforme os profetas tinham anunciado, que Deus inscreveria os mandamentos dele no nosso coração e não em tábuas de pedra, não em exterioridades, e que a grande revolução era o que aconteceria no entendimento de quem cresce. Para eles isso não era satisfatório.
Então eles rejeitaram a Jesus, mas um grupo de pessoas o segue. E nós sabemos os nomes dessas pessoas, e elas eram pessoas todas muito humildes, com exceção de algumas poucas, e aquele movimento foi crescendo em Israel, até que se tornou insuportável. E a insuportabilidade da presença de Jesus implicou em que a conspiração do status quo religioso judaico usasse o Império Romano para executar Jesus, porque essa é a realidade do que aconteceu. Foi uma conspiração de natureza religiosa, política, das altas esferas do judaísmo, usando o aparato romano para que os romanos fizessem a execução, mas a moção, a motivação, o ânimo e a conspiração era toda ela patrocinada pelos líderes do tempo e pelos fanáticos das seitas religiosas. Jesus morre, ressuscita, Pentecoste acontece, uma revolução interior inicia-se na vida daqueles discípulos. Eles não tinham templo, eles não tinham lugar geográfico fixo nenhum, eles não tinham um único livro, nenhum manual, Jesus não escrevera nada, tudo que Jesus fez foi coerente com o que ele disse, que o Espírito sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde ele vai. E Jesus soprou as palavras dele. Pouca coisa é mais irresponsável do ponto de vista de quem queira criar algo contínuo do que só soprar palavras. Todos os grandes ideólogos da humanidade não sopraram palavras. Ou eles riscaram a história com espada e depois erigiram monolitos e pirâmides e castelos e fortificações e sincretizaram culturas, assimilaram, absorveram, influenciaram, marcaram seus nomes de modo concreto. Jesus sopra palavras. Há pessoas que teoricamente têm muito pouco o que contribuir com qualquer continuidade histórica densa, porque eram pessoas social, econômica e politicamente inexpressivas. Eram os seus apóstolos, os seus mensageiros, os seus enviados, os seus discípulos. Mas ele disse, olha, vocês vão receber poder. E vocês vão ganhar uma convicção, um dunamis, é a palavra que ele usa, uma explosividade existencial incontrolável. Esse é o poder que eu vou dar a vocês, é o poder de não ter medo, é o poder de enfrentar, é o poder de morrer, é o poder de viver, é o poder do desassombro, é o poder da sinceridade em Deus. E vocês vão por todo mundo, preguem o Evangelho, e enquanto vocês estiverem indo, façam discípulos e ensinem todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Transfiram para outros. Isso tudo sem uma página anotada. Sem nada. E a loucura era tão maior que ele chegou a dizer, depois que eu for, convém-vos que eu vá, porque enquanto eu não for, vocês estão atrelados à minha presença física, de modo que se eu estou na Galiléia, eu não estou em Jerusalém, se eu estou em Caná da Galiléia, eu não estou em Nazaré, eu estou preso ao tempo e espaço. Convém-vos, portanto, que eu vá, porque quando eu for, eu me reenvio como Espírito Santo. E que nos Atos dos Apóstolos, frequentemente, o Espírito Santo é chamado de o Espírito de Jesus. Porque ele disse, ele receberá do que é meu e